de esmola. Então Pedro e João viu a situação daquele paralítico, mas por eles andar em santidade, por eles guardar os mandamentos de quando Jesus estava na terra, então ele olhou para aquele paralítico e depositaram todas as suas fé que eles tinham naquele paralítico, que eles podiam levantar e fazer aquele paralítico voltar a andar. Então Pedro e João fitraram os olhos naquele paralítico, e o paralítico sem entender nada. Então Pedro pegou e falou: levanta-te e anda-te. Então aquele paralítico, ele levantou. O Pedro, antes de levantar o paralítico, Pedro ainda falou: eu não tenho prata e nem ouro, porque o que aquele mendigo pedia para Pedro era alguma esmola, para ele se manter e sobreviver daquela circunstância que ele estava. Mas então Pedro chegou e falou: não tenho prata e nem ouro, mas isso eu tenho. Então levanta-te e anda-te, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Então foi na hora que Pedro, pela autoridade que Deus deu para Pedro, ele conseguiu desfrutar e levantar, botar aquele paralítico para levantar, e ele se maravilhou ao que Pedro fez na vida sobre aquele paralítico. Então o paralítico se maravilhou e seguiu até Pedro e João ao templo, na porta do templo da oração. E nós podemos especificar, meus irmãos, que da mesma maneira que a palavra de Deus fala que nós podemos fazer as mesmas obras que Jesus fez aqui nessa terra, e até o além. E nós podemos ver que Pedro, ele fez grandes obras na terra também. E nós podemos contemplar que se nós tivermos disposição de buscar o Senhor, se nós tivermos disposição a buscar, a sacrificar a nossa carne pela obra ao Senhor, nós podemos fazer as mesmas obras que Jesus fez. Nós podemos fazer as mesmas obras que Pedro fez. Nós podemos curar os enfermos. Se nós tivermos fé, se nós depositarmos todo o sacrifício na obra do Senhor, nós podemos curar os enfermos, nós podemos ser usados na presença do Senhor para libertar, para curar, para avivar aqueles que estão abatidos, para fazer grandes obras na presença do Senhor. Muitos hoje em dia nós podemos ver que querem ser usados na presença do Senhor. Eles admiram os grandes profetas que são usados hoje em dia no tempo do Senhor. Tem disposição de pagar o preço que aquele profeta. No tempo de Moisés pagou um alto preço para salvar o povo de israelita. Elias também, o outro grande profeta, pagou um alto preço para ser usado, para derramar o fogo, para consumir aqueles falsos profetas. Meus irmãos, hoje nós temos que compreender que muitas pessoas hoje em dia querem ser usados para fazer grandes maravilhas, mas não querem pagar um alto preço que igual os grandes profetas passaram. Nós vamos pagar pelas obras, porque o levante do inimigo, o inimigo não vai se contentar de você estar fazendo a obra do Senhor. Aleluia. O inimigo não vai se contentar de você fazer o cego chegar. O inimigo não vai se levantar. O inimigo não vai se contentar de você ter a presença tão grande do Espírito Santo, de você ver aquela alma deprimida, chegar nela, abraçar e você erguer aquela alma, avivar aquela alma. O inimigo ele não vai se contentar com essas obras espirituais que nós vamos fazer. Então qual é o preço? O preço é a luta espiritual que nós vamos ter no ocorrer do tempo. Mas muitas hoje em dia não querem pagar o preço, muitas hoje em dia não querem orar, não querem buscar a presença do Senhor, mas querem ser usados como profeta. Se hoje em dia uma pessoa está com a unção do Senhor, se ela tem aquela autoridade tremenda na presença do Senhor, é porque ela pagou o preço, é porque ela gemeu, é porque ela chorou, aleluia, é porque ela buscou, glórias, sacrificar tudo que ela tinha, glórias, tudo que ela tinha por amor à obra de Cristo, e por recompensa de ela ter sacrificado aquela carne, ela pegou e Deus abençoou com seus dons espirituais. Aleluia. E que os irmãos possam ficar com essa palavra em seus corações, pensando essa palavra, que nós temos que hoje em dia nós podemos ver, contemplar que neste mundo, muitas pessoas falam que não há nada de bom a oferecer. Tem sim muitas coisas de bom para oferecer, mas aos olhos carnais. Mas nós também podemos contemplar que isso aqui tudo vai ficar de passagem. Porque quando Deus vier, Deus ele vai abominar tudo, Deus vai destruir toda essa terra. E que os irmãos fiquem com essa palavra em seus corações. E que
O irmão procura buscar, porque a palavra do Senhor fala em Isaías capítulo 55, verso 6. Buscar enquanto pode se achar, invocar enquanto está perto. Nós temos, irmão, que buscar a presença do Senhor enquanto há tempo. Em nome de Jesus, que os irmãos ficam essa palavra dentro do coração.